Oi, gente, bom dia. A paz, tudo bem com vocês? Passando aqui em nome do Senhor Jesus com mais essa palavra para os nossos corações, que se encontra em Lucas, 9, 18, vamos ver até o 21. Nos diz assim: Convenção de Pedro. Certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estava o seu discípulo. Então lhe perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Responderam alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado, que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não conte isso a ninguém. Isso é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Lemos até o 23, até o 22. Lemos aqui até o 22. Uma mensagem muito interessante para nossas vidas, para os nossos corações, que vem nos falar, do propósito de Jesus sobre essa terra. Aqui vai nos dizer que Jesus ele orava em particular. E quando Jesus orava, ali os discípulos estavam com Jesus. Mas então Jesus, vai e pergunta aos seus discípulos: quem o povo, quem que a multidão que me segue diz que eu sou? E ali houve dúvida, porque nem os próprios discípulos que seguiam Jesus não sabiam verdadeiramente quem realmente Jesus era. E ali eles responderam: Senhor, um diz que tu és João Batista, porque João Batista ele tinha morrido pela mão de Herodes, Então eles achavam ali que João Batista tinha encarnado ali em Jesus. Um diz que tu és João Batista, o outro diz que tu és Elias, porque todos sabem que Elias, ele não morreu, ele subiu em vida. E ali eles imaginaram que Elias estava ali, que Elias desceu ali, e estava sobre a terra novamente. E eles disseram: um diz que tu é Elias, ou um dos profetas de antigamente. Porque nunca houve profeta como antigamente, como no tempo de Moisés, Eliseu, Elias, e assim sucessivamente. Esses foram grandes profetas. Depois desses profetas, o único profeta que veio comandando tudo e todos foi Jesus. Então ali, o povo se assusta. Por quê? Eles só ouviram falar dos grandes profetas. Eles ainda não tinham presenciado os grandes milagres. E Jesus veio fazendo grandes milagres. Então ali houve dúvida na cabeça da humanidade. E ali, quem será que ele é? Quem é ele? É João Batista, que pregava no deserto, que sabia de tanta coisa do reino de Deus, sem mesmo, estar ali junto com os sacerdotes? Como é que João Batista sabe disso? Porque João Batista também tinha o Espírito Santo de Deus.
Por isso que João Batista sabia, ele foi escolhido para preparar o caminho para o Cristo. Mas ali houve dúvida, né? Como é que João Batista sabe de tanta coisa? É João Batista que reencarnou? Ou é Elias, que não morreu, subiu em vida? Quem será? Ou é um dos profetas que já fez grandes milagres sobre essa vida, né? E Jesus vai e pergunta, e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Ali Pedro, ali o Espírito Santo, eu acredito que o Espírito Santo de Deus, ele vai sobre a vida de Pedro. E ali Pedro, ele responde ao Senhor. É o Cristo de Deus. E ali Jesus vê que Pedro estava ligado. Pedro ali estava, né, ligado no Espírito. E Deus fala com Pedro, fala com todos. Mas é necessário que ninguém saiba disso no momento. Por quê? Por que que é necessário? Porque ele falou, o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, veio para morrer pela humanidade, pelas mãos, né, dos chefes da lei, pela mão dos sacerdotes, né, pela mão, né, dos fariseus, dos líderes. Então é necessário que ninguém sabe desse momento. Porque quanto mais cedo eles ficassem sabendo, mais cedo seria a perseguição de Jesus sobre essa terra. Mas ali Jesus falou, porque eu vim para morrer por cada um de vocês, eu vim como cordeiro para morrer pela essa humanidade. Mas o meu tempo ainda não é chegado. É no momento e na hora certa. É no momento e na hora certa. Então é necessário que nesse momento ninguém saiba. Ninguém fique sabendo. É necessário que nesse momento vocês não contem isso para ninguém. Porque para que não aconteça a perseguição mais rápido, né? Então, aqui a gente vai ver o que eu tomo com experiência. O que eu tomo como experiência nessa palavra? As mesmas dúvidas que aconteceu lá no início da nossa geração, são as mesmas que vai acontecer no final. São as mesmas que vai acontecer no fim do nosso tempo. Porque a Bíblia nos relata que vai haver, né, um falso Messias sobre essa terra. E ele vai vir para confundir a terra. E a humanidade não vai saber se ele é um Messias verdadeiro ou se ele é um Messias falso. E por que a humanidade não vai saber? Porque a humanidade, ela está exatamente como a multidão daquele tempo que Jesus veio. Ela está fora da lei, está desconhecendo a palavra, está vivendo um mundo de corrupção, um mundo de pecado, um mundo de idolatria. Então vai ser fácil para que o espírito do engano engane outras pessoas. Então eles vão ter dúvida. Quando esse falso Messias chegar enganando a humanidade, vai ser fácil para muitos caírem na enganação deles. Porque
A humanidade não quer mais saber desta palavra, não quer mais aprender essa verdade, de saber que o nosso Jesus, ele não descerá mais sobre essa terra de qualquer maneira. Ele só vai vir para o último dia, para resgatar a sua igreja e para o último dia, né, do julgamento sobre essa terra. Só que quando esse falso Messias chegar, fazendo seus milagres, falando suas falsas profecias, muitos irão cair. Muitos irão cair. E aqui eu entendo, quando Jesus fala, olha, é necessário que vocês, antes disso, Deus pergunta aos seus próprios discípulos que andavam com Jesus, andavam ali com ele. E quem vocês pensam que eu sou? Ninguém respondeu, porque até os próprios discípulos que andavam com Jesus andavam em dúvida. O único que teve a atitude de responder, que eu acredito que estava ligado no Espírito, foi Pedro. E Pedro ali respondeu, é o Cristo de Deus. É o esperado para a nossa nação. Né? E ali Jesus vai e fala com todos que estão ali com Pedro. É necessário que ninguém saiba disso. Porque quanto mais cedo o povo ficava sabendo, mais cedo a perseguição iria contra Jesus. Porque Jesus, ele falou, eu vim para isso. Eu vim para que me persegue. Eu vim para que me atormente. Eu vim para que me matem. Porque eu vim como cordeiro. Eu vim para sofrer pelos seus pecados, pela essa humanidade. Eu vim para lavar o pecado dessa terra. Eu vim para salvar, libertar vocês de toda acusação. Aleluia. Mas é necessário que ninguém saiba. Ninguém sabe nesse momento. É necessário que ninguém fique sabendo desse momento. Nesse momento. Para quê? Para que haja tempo de eu pregar a palavra do Pai. Para que haja tempo do povo me conhecer primeiro. Ver as maravilhas do Pai. Saber a grande verdade. Antes que em silêncio eles, né, viesse contra Jesus. E assim eu aprendo conosco nesta terra. Se você tem hoje em dia um chamado, um propósito, uma promessa do Senhor sobre essa terra, é necessário que você se cale. É necessário que você ande em silêncio. Para quê? Para que o espírito de perseguição, o espírito da inveja, ela não ande ao seu lado. Então isso é um ato de você confundir o espírito da inveja, o espírito da perseguição, para que você alcance primeiramente aquilo que Deus tem na sua vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E deixando as minhas palavras aqui para vocês. Eu fui uma pessoa que fui muito perseguida. Porque eu fui muito emocionada pelas coisas que Deus falava comigo. Eu sempre queria me expressar, contar para alguém, confiar em alguém. E isso me trazia perseguição. Isso trazia sobre a minha vida espírito de inveja. Por isso que nós devemos aprender primeiramente com o Senhor. E saber que o Senhor, ele trabalha no silêncio. E se você tem hoje sobre a sua vida uma promessa, se Deus tem uma promessa sobre a sua vida, apenas crê sozinha, crê somente. Ande em silêncio com Deus, porque Ele é fiel. Ele é fiel para realizar em secreto, em silêncio, aquilo que Ele tem te prometido. Em nome do Senhor Jesus. E hoje nós aprendemos com esta palavra. Hoje nós aprendemos com o nosso Cristo que não é necessário
Você sair comentando das suas promessas, sair comentando dos projetos de Deus, da sua vida, para um, para outro. Mas espera com paciência no Senhor. Espera com paciência no Senhor. E o mais, Ele fará sobre a sua vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E o Senhor, Ele conclui dizendo: mas não temas, porque eu morrerei por amor a vocês. Mas ao terceiro dia, eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei e estarei diante do Pai, preparando lugar para cada um de vós que acreditar e confiar e permanecer até o fim. O Senhor ressuscitará e está diante de Deus, preparando lugar para mim e para você, que permanece com Ele até o fim do nosso dia. Então não basta você ser um sacerdote, não basta você ter apenas uma atividade na sua congregação, não basta você ter anos de evangelho. O que basta para Cristo é a permanência. Permaneça. Tá difícil? Permaneça. Tá impossível? Permaneça. A dor, perseguição, permaneça. Há fracassos no caminho, permaneça. Porque aquele que permanecer até o fim, receberá o galardão, receberá a salvação, receberá a sua coroa. Louvado, exaltado é o nome do Senhor nessa manhã. Porque hoje o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui nesta manhã com esta palavra linda, maravilhosa para o nosso coração, para o nosso conforto, para nos fortalecer nesta manhã e fazer nosso espírito, a nossa alma entender que mesmo na dificuldade o Senhor é conosco. Mesmo na perseguição, o Senhor é conosco. Mesmo aonde, no pouco, no muito, na felicidade, na angústia, se nós permanecermos com Ele, Ele é conosco. Ele é fiel. Tá difícil, meu amado? Ele tá contigo. Você tem pouco? Ele é contigo. Largar a sua mão, Ele segura a tua mão e é contigo e anda contigo onde quer que você vá. Em nome do Senhor Jesus. Então permaneça. Não desista. Porque o Senhor, independente do que você passa, do que você está passando, é independente de como você está hoje, o Senhor está preparando um futuro melhor para você amanhã. Em nome de Jesus. E nesta manhã, quero deixar uma intercessão no altar do Senhor, em gratidão pela esta palavra, pelo este entendimento, pela esta fortaleza, essa verdade, qual o Senhor prepara para nós, preparou para a nossa alma. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido e maravilhoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mais uma vez estou aqui para te adorar, para exaltar, para bendizer o teu santo e glorioso nome,
para agradecer por esta palavra que nos traz conforto, que nos traz fortaleza, que nos traz riqueza, que nos traz entendimento, que nos traz verdade, que nos capacita em nome de Jesus, Pai, para seguirmos contigo todo o momento das nossas vidas. Por isso, Pai querido, Pai amado, eu entrego diante do teu altar o nosso lar, a nossa vida, a nossa família, a nossa parentela, a nossa dificuldade, as nossas necessidades está nas tuas mãos, Pai. Entra, Pai, aqueles que estiver precisando de uma porta aberta, de uma cura, salvação, libertação, em nome de Jesus, Pai. Seja liberto, seja curado, as portas sejam abertas, em nome do Senhor Jesus, família seja restaurada, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e a glória do nome do Senhor. Pai, abençoe as nossas crianças, abençoe os nossos adolescentes, abençoe os nossos jovens. Arranca, Pai, em nome do Senhor Jesus, do espírito do engano e vai mostrando essa verdade que sara, que cura e que liberta. Pai, entrego a nossa nação diante do Senhor. Tira toda a idolatria. Abre, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, a visão da tua igreja. Desperta a tua igreja. Desperta o teu povo. Em nome do Senhor Jesus, porque sabemos que a tua vinda ela está próxima. E que não nos pegue despercebido, Pai. Mas atento, assim como Pedro estava atento no Espírito para saber quem o Senhor é e que o Senhor veio fazer sobre esta terra e o momento da tua vinda, para a honra e a glória do nome do Senhor. E muito obrigada, Jesus. Fica conosco, nos dando mais esse dia na tua paz e na tua comunhão. E fica conosco, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E muito obrigada. Amém. Pessoal, muito obrigado. Fica na paz do Senhor Jesus. Deixe o seu like no canal, se inscrevam, envie essa mensagem para outras pessoas. E assina o sininho para todas as vezes que eu entrar no canal, você receber notificação, tá? Fica na paz do Senhor, um forte abraço. Que Deus abençoe. Tchau.